Humanidade, empatia, conceitos os quais têm diversos significados dentro da própria filosofia e psicologia, sendo eles emocionais ou técnicos. Segundo o dicionário, empatia significa a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, querer o que ela quer, de aprender do modo como ela aprende, etc e tal. Ou a facilidade de compreender emocionalmente um objeto. Segundo Roman, um filósofo australiano, empatia significa achar a humanidade compartilhada. Segundo Hobbes, o ser humano é mau e apático. Segundo Rousseau, o ser humano é e pode ser empático, porém foi corrompido perante a sociedade. A empatia tem vários significados quando se trata de humanidade em geral, sendo complicada e controversa. Afinal, o ser humano não se conhece totalmente por hora. Assim como desconhece a si, desconhece aos outros também. Abre aspas, empatia é ajudar, é a humanidade compartilhada. Porém, essa versão técnica, a geral, a qual muitos discordam. Afinal, não é só porque, de momento, não sabemos o que é de fato e totalmente, pelo surgimento de várias interpretações, que não existe ou deixa de existir. A teoria da empatia existe, e dada essa introdução sobre o que é empatia e o potencial dela, vamos de fato começar isso aqui. Quando vamos falar de empatia, primeiramente temos que falar de apatia. Apatia é aquele ou aquilo que não sente nada, o vazio materializado em sentimento. Literalmente, sentimento o qual muitas pessoas compartilham até hoje, sendo um reflexo da nossa geração, da falta de sentido à vida, entre outras coisas. A apatia pode vir de traumas, pode vir de uma criação com falta de amor, pode ser desenvolvida com uma visão distorcida do mundo ou consequência de uma doença mental. A causa da apatia é muito vasta. Guarda isso, é importante. E agora, já que você já sabe o que é o conceito geral da empatia, te faço uma pergunta. Perante tantas teorias, o que é empatia pra você? A empatia, como dito antes, e o significado dela vem com a sua vivência, ou até mesmo a falta dela. Empatia pode ser tudo ou nada, assim como qualquer sentimento humano. Afinal, todo ser sente diferente. E falando de forma própria agora, empatia pra mim é tudo aquilo que a gente não consegue verbalizar. O sentimento em si é tão complicado que poucas pessoas conseguem colocar em palavras o que é. Sem ser a forma técnica, descrever empatia é difícil. É algo inconsciente vindo de épocas antigas, de forma biológica na pré-história, as quais o instinto era ajudar seu grupo. Um sentimento tão diferente para cada um que gera várias interpretações e discussões sobre. Empatia pra mim não se resume só a ajudar o outro, se resume a tudo aquilo que é ligado à humanidade de forma positiva. É colocar o outro em primeiro lugar, é se ajudar primeiro, é se remoer após uma briga, é a culpa de ter gritado na discussão, é o querer a paz, a trégua. Isso que é empatia pra mim. Não basta eu ou você falar o que é empatia humana até onde ela vai, mas calma, tem muito mais. Afinal, como dito antes, não podemos falar, sentir e ser como a humanidade inteira. A pergunta aqui é: até onde vai a sua empatia? Antes de tirar conclusões sobre o mundo e seu entorno, deve atribuir significado a tudo o que você vê e fala. Você também é parte desse, entre aspas, pequeno grupo social chamado humanidade, e deve atribuir significado consequentemente ao que você sente. Conhece-te a ti mesmo, já dizia Sócrates. Conhecer muito bem o que sente. E aqui não há certo ou errado. Se trata do sentido, dá significado ao seu mundo. Rousseau discorda da visão de Hobbes, justamente pela visão de mundo, traumas, vivências diferentes. As teorias provêm de princípios, ideias, talvez até de uma espécie de criticismo, mas provém do pessoal. Como disse antes, pra mim, o sentimento de humanidade está no fundo de cada um, mesmo que abafado por traumas ou problemas, mas ainda assim existe, assim como a própria teoria da empatia. E no final sempre voltaremos à mesma pergunta: até onde vai a sua empatia?